Eu me chamo Mauro Melo, sou fisioterapeuta e o tema que a gente vai abordar hoje é sobre o ILIB e a ação dele ao terreno biológico. Eu vou estar abrindo a aula aqui. Aqui tem um pouquinho para vocês saberem um pouquinho sobre mim, por onde eu ando. Enfim, é só um resuminho da nossa vida. Seguindo, eu tenho uma primeira imagem para a gente começar aí uma aula bacana. E eu queria trazer para vocês, né, a possibilidade, essa é uma imagem de terreno biológico, né? Eu acredito que muitos aqui já viram essa imagem alguma vez na vida, aqueles que já tiveram contato com o estudo sobre terreno biológico. É uma imagem clássica e eu queria que você guardasse para você, eu vou estar falando sobre ela mais à frente, mas o que essa imagem diz a você? O que essa imagem representa a você hoje de terreno biológico, ok? Já já a gente vai estar respondendo mais à frente. Quando a gente vê aquela primeira imagem sobre terreno biológico, a gente vê uma segunda imagem agora, né? Como estão os nossos aquários? Porque o nosso corpo ele é de 60% a 70% água, né? 60% a 65%. Então, eu te pergunto hoje para você pensar aí, tá joia? Seu aquário tá limpo ou tá sujo? Tá certo? Apesar da gente tentar deixar as respostas para o final e perguntas para o final, mas porventura alguém tiver uma pergunta importante, quiser interromper ou quiser participar, fique à vontade, tá? A gente vai caminhando junto aí também para a aula ficar dinâmica. Então, como de fato estão os nossos aquários? Quando eu falo de aquário, eu falo de terreno biológico, né? O que de fato seria terreno biológico? Então, terreno biológico, por definição, eu acho que alguém abriu o microfone, hein? Terreno biológico, por definição, né? O que é o terreno biológico? Vamos deixar o microfone no mudo, por gentileza. Por definição, então, tudo que ingerimos, ou seja, água, alimentos, entre outros influentes aí, vão influenciar diretamente a qualidade do nosso sangue, do nosso terreno biológico, né? Estruturas externas do ambiente, enfim. E por essa razão é que adoecemos com facilidade e envelhecemos muito precocemente, né? O Alex, que é um biólogo francês, recebeu o prêmio Nobel em medicina em 1912, ele fala exatamente sobre aquela primeira figura que eu mostrei no início da aula, sobre o terreno biológico, né? É sobre essa historinha que eu queria falar com vocês hoje, tá certo? E o terreno biológico, então, nada mais é do que o nosso sangue. Quem determina a idade celular é o meio ambiente, ou seja, em que essa célula do nosso sangue se encontra. A célula é aquele peixinho do aquário e o líquido seria o sangue, né? Em média, 60% do nosso peso corporal é água, né? Tamanha importância da mesma no organismo. A água do nosso corpo, como eu disse, é o sangue. Esse grande aquário, nós temos peixe, água e sangue. E se essa água está contaminada, o peixe acaba ficando doente, né? Então, não faz sentido a gente tratar o meio, ou seja, e não tratar o peixe, ou tratar o peixe, não tratar o meio que ele vive, né? Claro que não vai dar para a gente conseguir fazer isso. A gente precisa limpar essa água, ou seja, e limpar também o peixe, porque a gente precisa fazer com que a gente consiga melhorar a reologia, né, das hemácias para que a gente consiga aí ter diversas questões acontecendo para que essa limpeza possa acontecer. E eu vou falar também como a gente identifica o nosso terreno biológico, se ele está sujo, se ele não está, e a interação desse ILIB, né, do laser ILIB, junto ao terreno biológico, o que ele é capaz de fazer. Então, tudo que a gente ingere, seja água, alimentos, outros influentes aí que a gente vai ter, ambiente externo, enfim, vão influenciar diretamente na qualidade do nosso sangue, do nosso terreno biológico, e por essa razão que a gente adoece com mais facilidade e por essa razão que a gente adquire alguns transtornos do nosso corpo e muitas das vezes a gente não sabe a causa, né, ou não consegue determinar de forma precoce ou de forma assertiva. E aí o Alex, como eu falei, em 1912, né, aquele pesquisador, o que ele fez? Ele conseguiu colocar um coração de galinha, ou seja, galinha bicho, para bater cerca de 27 anos. Eu nunca conheci uma galinha com 27 anos, acredito que todos aqui também não, né? Mas, enfim, ele conseguiu colocar. Como ele fez isso? Ele trocava o líquido que nutria esse coração, ou seja, ele trocava ali diariamente esse líquido que nutria esse coração, que nutria esse terreno biológico, ou seja, esse líquido é o que de fato nutre o nosso corpo, ou seja, o nosso sangue, né? E dessa forma
esse terreno biológico conseguiu manter esse coração sadio e livre de doenças. Mas, Mauro, a gente não tem como trocar o nosso sangue. Sim, perfeito, eu não tenho como tirar o sangue todo dia e trocar o sangue, mas eu tenho como trabalhar no sangue, fazer com que ele possa ser limpo, ok? E uma das formas que a gente pode fazer isso é entendendo se o nosso terreno biológico está equilibrado. Ou seja, o nosso terreno biológico, ele para estar equilibrado, a gente precisa ter uma boa condição da água, é como essa foto está demonstrando, tá? O equilíbrio do pH tem que acontecer, oxigênio, filtros, todo terreno biológico, ele tem um filtro, tá? Ainda lá. Então, voltando aqui, então a gente precisa ter uma água bacana, um equilíbrio do pH, oxigênio. Nós temos filtro, né, dentro do aquário, o nosso corpo tem filtro. Eu te pergunto, deixe uma pergunta no ar aí, um filtro importante do nosso corpo para vocês. O que vocês acham que seria o nosso filtro, né? Tem muitas pessoas que conseguem arriscar aí, mas nem todo mundo acerta de fato o que é. Nós temos eixos aí, cérebro e intestino, temos a questão renal, enfim, temos diversos órgãos no corpo. Então, para você, pergunta que eu faço aí, a segunda ou terceira, eu acho que do dia, qual filtro é o filtro do nosso corpo mega importante para a gente? Então, continuando aqui, micronutrientes é importante para esse aquário, harmonia entre as espécies. Nós temos diversas espécies circulando no nosso sangue, então precisamos ter harmonia, sintonia em todo o trabalho que vai estar acontecendo ali. O ciclo de luminosidade, a gente hoje está vendo aí a importância da vitamina D, certo? Da gente manter ela importante no nosso sangue, tá? Ela está fazendo uma diferença para as pessoas que têm, claro, um percentual ideal para a vitamina D, tá certo? Toxinas endógenas e ambiente externo. Ambiente externo nem se fala, né? A gente viveu aí 2020 bem complicado, onde o ambiente externo influenciou bastante, e é importante que a gente consiga pensar pelo menos aí nessas categorias que eu falei, já vai dar uma visão muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque se o seu terreno biológico, o seu aquário não está bem equilibrado, né, e a forma da gente identificar, eu já dei algumas dicas aqui, a gente vai ter uma observação, por exemplo, de toxinas, né? Nesse caso aqui nós temos a presença de metal tóxico em um terreno biológico, ou seja, vai competir com nutrientes essenciais, vai comprometer a matriz extracelular, vai comprometer a biocomunicação celular, olha quanta coisa. Geram processos inflamatórios e morte celular, desviam o eixo imunológico, né, e tornam o terreno biológico aí favorável à infestação de parasitas, isso é muito importante, e instalação de doença. Então, eu te pergunto, mais uma pergunta, seu terreno biológico se encontra desse jeito, acima, equilibrado, ou está fora do equilíbrio? Como você consegue ver isso, né? O exame de sangue normal, ele é muito importante, o hemograma completo, por exemplo, mas ele te dá a quantidade, ou seja, nem sempre ele é assertivo em qualidade. E a gente consegue saber a qualidade de um sangue quando a gente consegue fazer um exame, por exemplo, de microscopia de campo. Eu vou mostrar à frente, como esse slide aqui, a gente consegue ter, através da microscopia de campo escuro, a gente consegue ver um terreno biológico saudável e um terreno biológico que não é saudável. Quem está olhando para o computador aí, para a tela, à sua esquerda nós temos um terreno biológico saudável. A gente consegue ver a textura de cor, a gente consegue ver uma sincronia, uma simetria entre tamanho celular, a gente consegue ver que as células não estão agregadas, elas estão separadinhas ali, ou seja, eu consigo ter oxigênio, eu consigo ter nutrientes chegando nessa célula, a gente não tem nenhum bichinho ali, nenhuma bactéria, nenhum parasita, nenhum verme circulando dentro do nosso sangue, nenhuma cândida. Enfim, quando a gente olha aí para o lado direito da imagem, a gente já tem ali células de formatos diferentes. Nós temos ovolócitos, aqui, eu não sei se todos estão vendo aí a minha setinha, nós temos célula-limão, nós temos diferentes tamanhos celulares, né? Macrocitose e microcitose, ou seja, anisocitose. Nós temos membrana celular já querendo aí apresentar uma alteração, nós temos tem um terreno biológico não sadio, certo? Então, o ideal é que a gente consiga manter sempre o nosso terreno biológico sadio. E seguindo aí uma forma bem simples e resumida que eu coloquei aqui, né? Pessoas tomam constantemente o quê? Suplementos, vitaminas, com frequência, comem à vontade, né? Às vezes não pensam naquilo que estão comendo, que estão ingerindo, né? Não tem disposição por conta disso, não tem vigor, não tem energia, tem baixa imunidade. Ou seja, a gente viu isso muito no ano de 2001, relacionado a todo esse momento novo que a gente vive, né? Existem pessoas que você fala, caramba,
a pessoa malhava, tinha uma vida saudável, comia bem, e hoje ela não está aqui, né? Então, assim, de fato, é o terreno biológico que que a gente decide, né, cuidar dele ou não, e ele faz essa seletividade para a nossa saúde, quando a gente precisa, de fato, combater algum agente externo ou alguma questão que ocorre, algum transtorno que altera, né, a frequência de algum órgão ou a frequência do que está acontecendo dentro do nosso terreno biológico e nos leva aí a ter uma complicação ou não. A gente consegue combater de uma forma melhor ou não, tá? Isso porque o nosso terreno biológico não vai estar bem cuidado, a ecologia do corpo não está em equilíbrio, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é impossível termos células saudáveis, elas estando em um sangue doente? Ou seja, é possível, perdão. Na verdade, eu te pergunto, é impossível termos? Não, é possível a gente conseguir ter células saudáveis em um sangue não doente, ou seja, em um sangue doente não dá. Já respondendo a pergunta, então é impossível nós termos aí células saudáveis em um sangue doente. Sim, é impossível, a gente precisa deixar o sangue limpo. O sangue, para ele estar limpo, a primeira dica que eu te dou hoje é: o sangue ele se torna mais ácido e algumas doenças, como câncer, por exemplo, se desenvolvem em ambientes ácidos. Independe da idade, do dia, enfim, é daquilo que você ingere, da qualidade de vida que você tem, do estilo de vida, alimentos, tudo que você ingere, e à medida que você consegue deixar o seu sangue mais alcalino, por exemplo, você consegue manter um vigor e consegue melhorar a qualidade desse sangue. Aí eu te pergunto, o ILIB faz isso? Você já parou para pensar? Quando você coloca o ILIB no seu paciente, ele é capaz de promover isso a você, modular o pH alcalino ou ácido do seu sangue? Vamos seguir. E tudo começa na nossa história. A nossa vida é uma história. A gente nasce de uma história de 9 meses ou não. A gente nasce de uma história de 9 meses de gestação. Tudo começa ali. Como estão os aquários de nossas mamães? Que a gente veio de um grande aquário, não é isso? Então tá aí a foto mostrando exatamente, de forma resumida, tudo que eu já falei até o presente momento. Então, a gente vem de uma grande história, a gente vem de uma história de um grande aquário, e esse grande aquário ele vai determinar muitas condições de quem nós vamos ser, certo? Pelo menos aí, no início de vida, a gente consegue ter essa precisão, porque a criança, quando nasce, ela já apresenta ou não algumas questões diante dessa formação que aconteceu durante 9 meses. Então, é importante a gente, sempre que pensar, as mamães que estão me assistindo, as pessoas que pretendem aí, né, serem gestas, inclusive algumas questões relacionadas a dificuldades, né, de gestação, ou enfim, de ter um bebê, podem também, não estou afirmando que é somente essa, mas podem também estar ligado a uma condição de terreno biológico alterado. E quando você consegue acertar o terreno biológico, às vezes aquela mamãe consegue melhorar a questão de fertilidade. Então, terreno biológico é muito importante, tudo começa ali. E o que fazer diante do terreno biológico? Diante de diversas formas para a gente começar, existem cinco grandes R's na vida que a gente aprende, né, ao longo dos nossos estudos, das nossas capacitações, né? E o primeiro R, ele fala sobre a retirada, ou seja, é o tema de hoje, a desintoxicação. Ou seja, a desintoxicação, a detoxificação do nosso corpo, significa retirada, é muito importante. Por quê? Para que depois a gente consiga fazer a desinflamação, a modulação e todo o restante. Como a gente consegue fazer a retirada? Entendendo o que está acontecendo conosco. Então, como eu estou falando aqui no CIOSP, eu acredito que o público total ou de maior audiência aqui conosco vai ser, acredito eu, né, de dentistas. Então, metais tóxicos, né? Eu trouxe para a gente esse item, dentre diversos outros, porque é importante a gente entender um pouco sobre isso, né? Metal tóxico, o ar que a gente respira tem metal tóxico, a água que a gente bebe tem metal tóxico, produtos alimentícios e alimentos tem metal tóxico, utensílios de cozinha, produtos que a gente usa de limpeza, a água do banho, ou seja, aquela água que a gente abre, a gente toma banho, né? Você esfrega ali, ela tem metal tóxico, a gente está absorvendo, até porque a gente está derramando água no maior órgão que a gente tem no corpo, que é a pele, o tecido conjuntivo, ok? Então, produtos de cosméticos, roupas, etc., né? Unha, cabelo e tudo o restante aí que a mulherada faz também. Então, assim, é importante a gente saber sobre metal tóxico, que é um tema não só voltado aí, que eu acho importante, né, para profissionais de odontologia, mas para todos os profissionais. Então, é importante porque
eu te pergunto, eu não sei se todos os profissionais que estão aqui me ouvindo, né, e eles, principalmente dentistas, se de fato você cuida desse terreno biológico desse seu paciente. Por quê? A água com que você utiliza no seu consultório, que você vai fazer lá a lavada, a higiene bucal lá do seu paciente durante os procedimentos. Como essa água é feita? É uma pergunta que eu te faço, né? Como essa água é feita, como está o caminho por onde essa água passa, que tipo de água você fornece? Eu filtro a água. Tudo bem, a galera da integrativa, vou deixar uma sugestão para você que ainda não conhece de ozônio terapia, a galera da integrativa que já trabalha com ozônio vai saber muito bem do que eu estou falando em relação a essa água. Seria interessante que você tivesse a oportunidade de ter uma água ozonizada no seu consultório, tá certo? Fica a dica aí, hashtag dica água ozonizada, tá bom? Então, seguindo aí sobre metais tóxicos, eu queria falar sobre um princípio, eu coloquei um texto grande, caso você queira dar um print da tela, eu acredito que essa aula vai ficar disposta a você, para você poder copiar, porque às vezes a gente fala aqui enquanto professor de muita coisa e passa, o aluno não pega, então às vezes eu prefiro, eu sei que não é o ideal, mas eu prefiro colocar, por muitas das vezes, textos aqui, tá certo? Então vamos lá. Toxinas presentes na matriz celular, num processo natural do corpo de purificação, a gente está falando de detoxificação, ou seja, limpeza, retirada, podem gerar ali, no caso, um processo natural, a gente vai estar trabalhando em cima do quê? De um processo inflamatório, né? E esse processo está relacionado à liberação, por exemplo, de cortisol. Quando eu falo de cortisol, eu falo de um hormônio importante que é ligado ao estresse. Eu te pergunto, em 2020, ninguém ficou estressado? Então, nesse momento, também são ativadas as bactérias saprófitas, ou seja, essas bactérias estão em locais onde se encontram toxinas em abundante, elas se dirigem para esse foco, certo? E produzem ali a enzima hialuronidase, que tem a missão principal de liberar as toxinas para a matriz extracelular. A gente já falou um pouco da matriz extracelular e tudo que a gente encontra nela, né? Digamos, então, que essa produção demasiada, que digamos que consome, então, parte dessas toxinas, tá certo? Estamos lá no parágrafo. Se tem uma sobrecarga de toxina, então logo eu vou ter o quê? Uma produção demasiada de cortisol e o mesmo vai desregular a função hormonal. Essa função regulada, ela vai fazer o quê? Essa desregulação, ela vai atingir funções vitais e que vão levar à desordem, que vai levar o quê? Uma série de alteração dentro desse terreno biológico, ou seja, somente um hormônio cortisol, a gente está falando somente de um. Quando a gente fala da parte endócrina, a gente fala de diversos hormônios. Esse hormônio, por exemplo, vai gerar aí transtornos e doenças. Quando eu falo de hormônio, eu queria trazer uma aspas aqui, trazer um pensamento para você, não sei se você conhece, a influência do astro-rei, se vocês já ouviram falar nele, o astro-rei é o Sol. Ou seja, quando existem tempestades solares fora da Terra, por exemplo, o Sol ele emite frequência para a Terra, certo? E essa frequência ela atinge o nosso corpo. Nós temos um cinturão eletromagnético que ele está à volta do nosso corpo, mas uma vez que tem tempestades, por exemplo, solares fora da Terra, esse cinturão eletromagnético pode sofrer estímulos solares e com certeza vai modular todo o nosso sistema endócrino. Caramba, Mauro, é isso mesmo? Então, às vezes, seu paciente está com uma alteração aqui, não necessariamente ou somente pelos princípios que eu já te falei, que podem envenenar o nosso terreno biológico, mas por um princípio astronômico, ou seja, você pode estar tendo tempestade solar lá que está alterando aqui embaixo toda essa questão relacionada ao seu sistema endócrino. Então, hashtag dica, você quer entender um pouco mais sobre isso, você pode buscar lá a Nova Ciência, a pós-graduação deles, fala muito sobre isso, ou seja, é excelente, você vai conseguir entender muito sobre terreno biológico, foi o caminho no qual eu trilhei e eu agradeço muito a essa universidade. Pois não? Alguém fez uma pergunta? Não? Vamos seguir então. Então, quando a gente fala de metal tóxico, né, eu falo um pouco sobre autismo, então eu trabalho um pouco sobre isso e eu digo que quem trabalha com autismo consegue trabalhar com qualquer outro tipo de transtorno, ou seja, quem trabalha com autismo entende de qualquer outro transtorno conhecido como doença. Isso é a minha opinião particular, ou seja, então vamos falar um pouco sobre isso. No autismo, por exemplo, e aí você traz para a sua vida pessoal e de seus pacientes também, e vê se eu não tenho razão, ok? O acúmulo de toxinas no autismo, né, compromete o sistema imunológico e enzimático pela competição de minerais de expressão. Essa falha do sistema imunológico vai permitir a instalação de agentes oportunistas
e levando aí, então, uma desbiose, uma inflamação intestinal. A falha do sistema enzimático compromete o sistema digestivo, gerando aí o leaky gate. O leaky gate, então, ele vai permitir a permeação de macromoléculas na corrente sanguínea, gerando processos inflamatórios e alérgicos. Ou seja, às vezes o seu paciente vem para você para desenvolver um tratamento dentário, um tratamento em boca, ou seja, qual for o tratamento que ele venha buscar através de você, e ele tem toda uma alteração por trás disso que a gente precisa identificar e que o ILIB vai ter aí uma ação muito top. Então, às vezes, é fabuloso que você consiga utilizar o laser ILIB até como um preparo para todo aquele processo que você vai fazer com o seu paciente. Eu já começo aí a desenvolver e a falar sobre o ILIB. Então, faça o ILIB antes de qualquer procedimento, uma vez que você saiba as indicações e contraindicações, seu paciente estando dentro da janela de indicação naquele momento, não perca tempo e faça o ILIB. O acúmulo de toxinas seguindo, então, junto à falha da barreira hematocefálica, vai gerar um processo inflamatório cerebral. Ou seja, essas crianças, aos 6 meses, em média, estão expostas à alimentação sem capacidade digestiva pela depressão enzimática, acentuando essa desbiose, ou seja, essa alteração intestinal. As próprias bactérias oportunistas, elas vão gerar o quê? O que a gente chama de nagalase. A nagalase vai inibir a síntese da GC-MAF, né, e da MC-MAF, de suma importância para a formação desse sistema nervoso central em respostas imunológicas. Ou seja, a gente está falando de inflamação cerebral, a gente está falando de respostas imunológicas, a gente está falando de permeação de macromoléculas, olha quantas coisas, de alteração, inflamação intestinal, ou seja, porque se o cérebro inflama possivelmente o intestino, secundariamente a gente tem o eixo cérebro-intestinal, está sofrendo uma inflamação, isso vai influenciar em boca, a gente já sabe aí na acupuntura que os dentes eles estão ligados a órgãos, né? Os dentistas com certeza sabem muito sobre isso, 80% das doenças que a gente adquire no nosso corpo podem estar ligados, sim, à boca, né? Pena que nem todo mundo tem essa instrução e só busca tratar a boca quando tem um problema, infelizmente, não tem essa orientação da importância, certo? Então, aos 6 meses, à medida que a média dessa introdução alimentar nessas crianças, né, a desbiose intestinal, a liberação de nagalase, a exposição, por exemplo, de vacinas, leva ao enfraquecimento do sistema imunológico. Por quê? Aos 6 meses de idade, em média, essas crianças são submetidas ao quê? À vacina. Não só essas crianças. Nós somos submetidos à vacina desde que nascemos, a um monte de vacina. Eu não estou falando que eu sou contra a vacina, mas a gente precisa entender o que é vacina, né? Que em sua composição contém, por exemplo, o timerosal, ou seja, que por sua vez prejudica o sistema imunológico, e esses estudos demonstram a presença dessa nagalase. Então, essa criança ela já tem ali uma introdução alimentar com dificuldade, uma desbiose, como eu falei, a nagalase, exposição à vacina e enfraquecimento do sistema imunológico. Fora isso, nós temos uma atuação, como eu falei, sobre o filtro, já vou responder, tá? Pois não? Alguma pergunta? Não. Vamos seguir, vamos lá. Que alguém abriu o microfone e pensei que era uma pergunta. Então, um filtro importante que nós temos no nosso corpo, para quem sabe, bacana, para quem não sabia, vai aprender hoje. O filtro importante que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, é o fígado. Ou seja, você já parou para pensar que o fígado de todo o nosso corpo é o único órgão que, se você corta uma fatia, ou seja, corta um pedaço, ele se regenera. Esse pedaço ele cresce dependendo do tamanho, claro. É o único órgão que se regenera, ou seja, você consegue viver com um rim só, você consegue viver fazendo uma bariátrica sem um pedaço ali do estômago, você consegue viver com uma retirada de um pedaço intestinal, você consegue viver com uma pneumoectomia, ou seja, uma retirada de um pedaço, de uma fatia pulmonar, mas você não consegue viver sem um fígado, né? Inclusive o câncer hepático é um dos cânceres mais agressivos que existem. E no autismo, o P450, que você está falando tudo isso, né, Mauro? Porque eu vou falar aqui abaixo do P450, de forma congênita, ele é alterado nessa criança, já é comprometido, por isso que ele tem essas alterações todas. P450 é um marcador importante hepático para as crianças autistas e os processos inflamatórios que vão se instalar nesses primeiros sintomas são muito grandes. Aí eu te pergunto, você não tem o P450 congênito, né, ali alterado, mas porventura você tem todos esses outros riscos aí, da nagalase, da desbiose, da exposição à vacina ou não. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente hoje aqui estar entendendo um pouco, né? Toxinas que ultrapassam de forma resumida, falando aqui a barreira hematocefálica, vão depositar no tecido cerebral, ou seja, toxinas, e vão ali levar o quê? Inflamação. Processos inflamatórios, toxinas vão tornar o meio ali propícios a termos um
meio de bactéria, infeccioso de alto grau. Esses processos infecciosos e alérgicos vão aumentar a vasopressina e a mesma vai fazer o quê? Um edema cerebral podendo aumentar em 67% o peso nosso cerebral em tamanho. Esse edema, processo inflamatório em geral, tem perda neuronal, alterando o processo de desenvolvimento dessa criança, ou até mesmo de um adulto, certo? Áreas mais comprometidas, como a área de Brocaria de Wernicke, de motricidade, fala e compreensão, são atingidas. E às vezes nosso paciente está tendo tudo isso, e a gente não pensa em tudo isso, né? E aí você me pergunta, mas é só isso que você está falando sobre terreno biológico? Por que você está falando tudo isso para a gente chegar no ILIB? Você vai ver lá à frente. E não é só isso. A gente falou de parasitas, certo? Eu te pergunto, você faz uma desparasitação no seu paciente antes de fazer um tratamento dentário? Antes de fazer um tratamento, seja ele qual for? Você olha para essa questão também? Fora as outras que eu já dei aqui, um hashtag sobre ozonizar a água, enfim. Né? É só isso? Não. A gente tem que pensar o quê? Quando a gente fala em desintoxicar, em retirar vermes também. Não é à toa que uma das medicações que foi mais utilizada, que está sendo mais utilizada a combater a pandemia é um remédio, né, que combate o verme. Então, é importante que a gente consiga ter uma redução de verminose no nosso corpo. Ah, mas eu tomo de 6 meses. Não adianta. Existe verminose que você só consegue ver através de exame de microscopia de campo escuro. Existem vermes que você só consegue retirar com determinados agentes, você não retira com todas as medicações que são propostas. Então, vale a pena você dar uma olhada para isso também. Sugestão para limpeza de terreno biológico, desparasitação. Por quê? Doenças é um conjunto de sintomas e a terapêutica é um conjunto de abordagens, ok? Então, seguindo, Mauro, você falou até aqui sobre terreno biológico, sobre sangue, sobre limpeza, sobre retirada. Sim, e agora eu preciso falar de um outro tema que tem a ver com terreno biológico, inclusive tem a ver com o ILIB, porque ele vai modular o sistema eletromagnético do nosso corpo. Afinal de contas, os nossos órgãos, eles possuem frequência. Não sei se todos já ouviram falar sobre isso, mas cada órgão tem uma frequência, certo? Eu consigo trabalhar o órgão por frequência, por vibração, enfim. Eu posso ter tudo isso junto no meu consultório. Então, o eletromagnetismo e a parte física do nosso terreno biológico, através da eletricidade do nosso corpo, certo? Esse processo ele vai tratar de doenças, porque diretamente ele influencia o nosso sistema e o nosso terreno biológico. Aqui tem um exemplo rápido do que seria o eletromagnetismo, a gente não vai entrar em se ater, porque é um tema muito profundo isso aqui. Eu vou só passar para que vocês possam ter uma noção, tá? Análise de 3 fatores físicos, químicos, chamados fatores frônicos ou fatores bioelétricos. Nós temos o que aqui? O pH, nós já conhecemos, avalia o eletromagnetismo, o potencial redox, o RH2, avalia a eletricidade, a doação de perda de elétrons no nosso corpo, e a resistividade elétrica, que tem uma característica de elétrica, que nós temos aí, avalia a quantidade de sais ou osmolaridade no nosso corpo. Caramba, Mauro, é importante sim, porque o ILIB ele é feito aonde? O ILIB ele é feito no terreno biológico. Olha quanta coisa o ILIB vai atuar. O ILIB, quando foi criado, desenvolvido, ele foi criado para esse princípio, para atuar dentro de tudo isso. Ele vai movimentar tudo isso. Não é tão simples quanto parece. Pelo contrário, ele vai muito mais a fundo do que talvez a gente imagine. Tá certo? Então, dos mecanismos líquidos e orgânicos, como foi dito aí, da resistividade, né, oferece informações inestimáveis sobre a qualidade desse líquido. Então, uma vez de posse desses dados, a gente pode inferir não apenas sobre o terreno, mas também indiretamente sobre as funções dos órgãos e das células. Como eu falei, cada órgão tem uma frequência. Então, a gente influencia através do terreno biológico e através de frequência. Tá certo? Quando eu falo de frequência, só para você entender, você deve ter escutado um pouco falar sobre isso, e às vezes nem sabe que você ouviu falar, né? Na verdade, a terapia de informação biofísica, a BIT, né? Ela foi desenvolvida e introduzida em 1995 e tem sinônimos aí, com certeza você ouviu falar, que é a terapia da biorressonância, quem já ouviu falar aí sobre o exame, né? A análise de biorressonância, a terapia de Moore, a terapia biocibernética, a terapia do sistema de informação e a terapia vibracional através de vibração, né? De acordo com a física quântica, o universo é feito por energia e vibração e tudo que existe nele, portanto, é uma manifestação de um resultado dessa descarga que vibra continuamente. Conosco, seres humanos, não vai ser diferente, né? A gente sente essa vibração, já falei ainda há pouco sobre a influência da vibração do Sol por tempestades no nosso sistema endócrino, por tempestades solares, né? Desde dos menores componentes do nosso corpo, como átomos, moléculas, até diversos tecidos e órgãos internos, vão sentir
essa influência, ok? Assim como o organismo todo vai vibrar, e é por isso que a gente emite onda, certo? Cada elemento emite a onda do seu jeito, né? Dizem que a gente tem que vibrar em 460, em 420, outros dizem em frequências maiores, menores, enfim, que o corpo precisa estar vibrando para ele estar equilibrado em uma determinada frequência, mas não é assunto de hoje, eu não vou entrar aqui, mas vamos lá, para a gente entender, numa frequência determinada, a gente consegue equilibrar o corpo. Então, de acordo com a biofísica quântica, certo? A gente pode ter um descompasso, uma desarmonia através de vibrações que vão ser causados por estressores ambientais, como metais tóxicos, parasitas, falamos de verme, radiação, alimento, certo? Se essa manifestação do corpo em energia, ela vai se manifestar de forma como? Através de doenças. E tem uma figura abaixo aqui, tá pequena, mas é muito importante, onde a gente tem aqui o Wi-Fi, antena, celular, computador, tudo isso que a gente vive influencia o nosso terreno biológico, ok? Então, eu te faço uma pergunta. Quando você trabalha com o seu paciente no seu consultório, você solicita que ele desligue o celular? Você deixa o seu desligado ao longo do seu tratamento? Por quê? Vai ter uma influência absurda sobre o seu terreno biológico, sobre tudo aquilo que você está se propondo em fazer, né? Até porque você vai entrar nesse campo aqui, ó, da polaridade. Né? A polaridade no organismo movimenta as relações, né? Entre o corpo, nós temos polos positivos e negativos. Se essas polaridades se cruzam, elas não estão no seu devido lugar, acontece muita coisa. E você tem como organizar essa polaridade, certo? Aplicado a um organismo humano, nós podemos dizer que a gente conhece essas polaridades, como eu acabei de falar, e organismos saudáveis, elas estão no lugar certo. Quando elas se trocam, elas geram doenças, transtornos, quando elas estão misturadas e não estão ali no lugar onde elas deveriam estar. E quais polaridades vão sofrer essas alterações? É uma pergunta que eu te faço. Qual a correspondência ali polar que existe para determinados substratos patológicos? Ou seja, qual é a frequência X que me leva a ter uma dor de garganta, ou me leva a ter uma alteração dentária, ou me leva a ter um componente de doença, seja onde for o nosso corpo, né? O que está acontecendo conosco? O ILIB vai atuar de que forma sobre isso? Quando a gente fala de polaridade, o ILIB atua sobre o terreno biológico. Mais à frente eu vou falar, eu estou deixando para o final, vai anotando tudo aí que eu estou falando, tá certo? Porque a gente pode, de uma forma explicativa, diferenciar cargas positivas e negativas, né? E investigar as relações que essa polaridade vai ter sobre elas. Porém, não somente os estados possuem relacionamentos polares entre si, mas também os tecidos e órgãos. E o sangue apresenta, por exemplo, polaridade do tecido. Então, é importante, absolutamente importante, você pensar em polaridade quando você pensa em terreno biológico e quando você faz o ILIB, a laser terapia no seu paciente. Por quê? Nós temos uma figura clássica aqui da acupuntura, não sei se todos que estão aqui têm essa formação, entendem um pouco da acupuntura, se tiver, vai entender bem do que eu estou falando. Nós temos aqui uma figura clássica onde a gente sabe sobre a energia, a gente está conseguindo ver os órgãos, a gente está conseguindo identificar aqui nessa figura as horas e os horários que eles funcionam, ou seja, e os meridianos, ou seja, meridiano fala de energia. Então, a gente sabe ali que o pericárdio, por exemplo, entre 19 e 21 horas é a função dele, onde ele está ali num trabalho mais efetivo, e nós sabemos que ele começa no membro superior direito, ele vai ao manguito rotador, pega a região external, e você consegue ter ali o hemisfério de energia, no qual esse órgão está em funcionamento. Se você faz o ILIB, você consegue corrigir, porque você modula o quê? O terreno biológico, certo? Olha a importância do ILIB. Quando a gente fala de acupuntura, eu vou trazer só uma aspas aqui, importante a gente pensar no ILIB, por quê? A acupuntura laser ela é muito importante, ela trata tudo isso que eu coloquei aqui na tela e mais um pouco, certo? Trata yin, yang, enfim, se atua tanto na parte de pé, mão, corpo, orelha, enfim, né? E por que é importante a gente saber? Porque o ILIB a gente faz aonde? Na artéria radial, não é isso? E nós temos ali, ó, alguns marcadores de acupuntura que você vai gerar estímulos no corpo. E você vai estar com ILIB sobre, às vezes, ali, um P9, um P8, um P7. Você vai estar, a artéria radial passa por ali. Você vai estar estimulando uma área que é tratada, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, em acupuntura. Então, você precisa saber que existem pontos no nosso corpo que vão estar estimulando, que você vai pegar a artéria radial para fazer um ILIB, mas você pode estar estimulando um ponto importante. E se porventura tiver alguma reação, vale a pena você saber o que você está fazendo, ok? Então, até aqui, nós falamos sobre terreno biológico, fizemos um resumo, né? Eu fiz um resumo sobre terreno biológico,
E aí a gente conseguiu entender um pouquinho, de forma bem resumida, a quantidade de coisas que a gente tem dentro de um terreno biológico, a quantidade de coisas que a gente precisa, né, entender sobre o terreno biológico, né? Polaridade, reologia, o que a gente come, o que a gente ingere, enfim, vale a pena. Por que a gente deu essa introdução aí, bem resumida, sobre o terreno biológico, sobre fatores eletromagnéticos, sobre a gente manter o nosso aquário limpo? Porque o ILIB, principalmente, ele vai fazer isso. Ele vai atuar diretamente no nosso terreno biológico. O propósito da existência dele é essa, ok? Seguindo, então, nós vamos só fazer um pequeno resumo sobre o ILIB para a gente entender, né, da onde ele surgiu. Não sei se todos conhecem, então, como eu estou falando para um público eclético, eu não sei se todos já ouviram falar do ILIB, dessa importância com essa visão sobre o terreno biológico. Então, a palavra do ILIB, na verdade, é uma ampliação da luz por emissão de radiação estimulada, lembrando que é uma radiação, a gente tem que pensar nisso também, ok? Foi desenvolvida lá em 1917, começou a ser feito laser por Einstein. Em 1958 a coisa foi tomando ali a forma, né, de laser. Em 1963 o Master conseguiu desenvolver o laser de baixa potência, a coisa foi crescendo na União Soviética na década de 70, a laser terapia intravenosa, então ela começou a chegar e essa técnica começou a ganhar, graças a Deus, né, tecnologia. Hoje a gente não precisa fazer uma técnica invasiva, literalmente invasiva, a gente consegue colocar aí o ILIB sobre a artéria radial e adquirir bons resultados. Quando eu falo do ILIB, a gente fala o quê? Sobre um efeito antioxidante. Ou seja, o ILIB ele tem um efeito antioxidante, porque numa cascata antioxidativa do nosso corpo, onde nós vamos ter lá a glutationa, a catalase e a sódio peróxido desmutase, nós vamos ter as três principais enzimas do sistema antioxidativo, certo? A catalase, a glutationa e a sódio peróxido desmutase. Nós vamos ter aí no ILIB, né, um aumento do sódio. Então, o ILIB ele atua. Pois não? Alguma pergunta? Vamos lá, vamos seguir então. Então, no ILIB, você vai ter um estímulo, principalmente sobre o sódio peróxido desmutase. Por quê? Porque o sódio peróxido desmutase, um primeiro aprendizado que nós vamos ter aqui, ele é fundamental para a quebra de formação de radical livre. E radical livre, ele é, né, muito badalado em nosso corpo. A gente tem muita produção de radical livre, pulmão produz muito radical livre. E é importante que a gente consiga aí resolver essa questão do radical livre, no qual o ILIB ele se propõe, através da ativação do sistema antioxidativo, através da sódio peróxido desmutase, ele consegue fazer a quebra dessa formação de radical livre. Mauro, mas como isso acontece? Nós temos aqui um exemplo simples, né? O tratamento com irradiação do laser tem um efeito antioxidante através da estimulação da enzima do coenzima, do sódio peróxido desmutase, que é a principal componente do nosso sistema endógeno. Já falamos do sistema endógeno, certo? No terreno biológico. Nós vamos ter lá, então, por exemplo, a metalenzima, que protege os seres aeróbicos contra a reatividade da toxicidade do quê? Do radical superóxido, certo? Neutralizado, ele vai evoluir para uma formação de radical hidroxila, altamente lesível, o quê? A nossa célula, o nosso terreno biológico. Radical superóxido. Aí nós temos lá o ILIB. Você opta, depois de uma avaliação, porque a clínica é soberana e a anamnese também, certo? Então, uma boa anamnese leva a gente a ter bons resultados. Então, você fez uma excelente anamnese lá com o seu paciente, identificou que ele tem a chance de fazer o ILIB, você vai fazer um ILIB pré-consulta, você vai fazer um condicionamento para esse paciente, para esse tratamento que você vai fazer, você já vai limpar o terreno biológico, já vai deixar esse paciente com menos toxicidade, com sangue mais limpo, menos sujo, vamos dizer assim. Então, quando você faz o ILIB, ele automaticamente, quando você liga ele no seu paciente, ele quebra esse radical superóxido, ele acaba com o radical livre. Automaticamente, a gente pode dizer que o sódio peróxido desmutase tem um efeito desintoxicante através da neutralização desse radical livre. Vale lembrar também que o sódio peróxido desmutase é a quinta enzima mais abundante no nosso organismo. Então, aqui a gente já começa, né, entender a grandiosidade do ILIB. Ou seja, o ILIB ele tem um poder muito grande. Ele consegue, por exemplo, pós 20 minutos de ILIB, você já consegue ter uma desagregação plaquetária, por exemplo. Não sei se todos já viram um rolou,
e você consegue desagregar plaquetas, você consegue ter uma desagregação plaquetária, né? Eu não sei se todos já tiveram essa noção, se já viram microscopia de campo, eu posso tentar pegar um momento da aula aqui e mostrar, mas, enfim, não traria para cá, mas eu posso mostrar se todos tiverem, enfim, vontade de ver isso, propriamente dito, o efeito no sangue, eu mostro para vocês aqui ao vivo hoje, mas o que eu queria te dizer é, faça ILIB sempre que possível no seu paciente antes da sua terapêutica. Se ele tiver indicação, faça o ILIB antes, durante e depois. Você vai conseguir excelentes resultados, inclusive vai melhorar a qualidade de quê? De tratamento de inflamação. Quando você trata de uma pessoa, você pode gerar um mecanismo inflamatório ali. Você consegue reduzir até mesmo a administração de medicação alopática. Pode conseguir reduzir, tendo a possibilidade de ter uma grande ferramenta como o ILIB. Hoje a gente vai conseguir ter a grandiosidade do ILIB dentro do nosso sangue, do nosso terreno biológico, do nosso sistema o quê? Circulatório. Né? Porque o ILIB ele é sistêmico, ele tem resultado nas disfunções mecânicas dos nossos vasos, das microcirculações que podem ser desencadeados por diversos fatores, por exemplo, como o aumento da viscosidade, a diminuição da capacidade de acomodação espacial da hemácia, né? Já que o diâmetro da hemácia é 3 vezes maior do que o diâmetro do capilar, então a gente tem que ter ali uma reologia muito boa, porque tende a acontecer obstrução e uma hipóxia tecidual, certo? Se você não tem sangue chegando em determinados lugares, você tem um problema, certo? A formação de placas heteromatosas, por exemplo, é um problema resolvido com o ILIB, certo? Você, inclusive, precisa prestar atenção, aqui não é um curso ILIB, mas se a pessoa já tiver uma placa heteromatose, precisa se atentar para isso, porque você pode promover uma vasodilatação e deslocamento dessa placa, então também tem que ter uma anamnese direcionada para isso aqui, vale a pena ressaltar, tá? O ILIB, então, através da sódio-peroxidesmutase, né, da terceira, aí, uma das 3 enzimas, né, a principal aí, do sistema antioxidante, né, atua na cascata do ácido araquidônio, produzindo o quê? Produzindo a prostaglandina. Uma das coisas, né, que vai produzir lá no finalzinho é a prostaglandina PGI2, que vai o quê? Atuar sobre a parede vascular e é um forte o quê? Antiagregante plaquetário e tem uma ação vasodilatadora. Então, você já vê o ILIB atuando sobre a célula no sangue. Ou seja, o ILIB ele promove um aumento dessa capacidade hemorreológica das hemácias, vai facilitar, uma vez que ela é 3 vezes maior do que o tamanho do diâmetro do capilar, você facilita a reologia, facilita o fluxo sanguíneo, ou seja, você facilita que chegue nutriente, oxigênio, enfim, você inclusive através do ILIB, como está descrito na última frase aqui do meu 3º parágrafo, né, nós temos melhorando a oxigenação e retirando o quê? Metabólicos tóxicos. A gente falou sobre isso em terreno biológico, certo? Então, é importante a gente saber sobre isso. Por quê? Quando existe um aumento de radical superóxido dentro do nosso terreno biológico, principalmente com a presença do cálcio intracelular, nós vamos ter o quê? Ele se convertendo e agindo em xantina desidrogenase, xantina oxidase. A gente vai ter uma maior oxidação lipídica, que vai evoluir para a formação de placas heteromatosas, vai evoluir para um terreno biológico sujo. Então, limpe o terreno biológico do seu paciente, seu sistema circulatório, antes de um preparo. Ou seja, antes de, efetivamente, você fazer ali uma atuação para tratar aquilo que você se propõe fazer. E eu vou dar alguns exemplos agora do que o ILIB pode fazer, tá certo? Para que a gente possa entender a atuação dele sobre o terreno biológico, para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Então, o pulmão é alvo de radical livre, certo? Como eu já falei, é um local onde ocorre um intercâmbio gasoso com a formação que de óxido e hemoglobina, certo? A gente tem a pequena e a grande circulação. A pequena circulação atua sobre toda essa óxido e hemoglobina e a oxigenação do sangue para que depois possa ir para a grande circulação e, enfim, oxigenar os órgãos e levar nutrientes para o nosso corpo todo. Então, junto com o ar que a gente respira, a gente inala poluente, como a gente já falou, metal tóxico, que vai levar a uma lesão dessa membrana celular. Ou seja, a lesão dessa membrana desse paciente, ela vai ficar o quê? Com edema, diminuição de elastância, broncoconstrição, desenvolve dispneia por conta de tudo isso. Dá-se a presença de derivados da cascata ali do ácido araquidônio, sobretudo a prostaglandina e os leucotrienos. Ou seja, acontece a diminuição da elastância, acontece que o radical superóxido está sendo produzido naquele local, vai inibir a alfa-1 antitripsina, deixando o quê? Assim, livre de elastase, essa enzima que vai degradar a elastina, a principal proteína responsável pela
elastância pulmonar, pela complacência, pela resistência pulmonar, certo? E a broncoconstrição é causada pela liberação de histamina, presente o quê? Nos mastócitos, que vai levar o tumburoxano, que é um derivado da cascata do ácido araquidônico, a todo o quê? A alteração reológica desse sangue, automaticamente do nosso órgão. Aí você vem com o seu ILIB para fazer a atuação ali no terreno biológico, você coloca o ILIB na pessoa, certo? A atuação desse laser de baixa potência vai ocorrer através de reações o quê? Bioquímicas, fornecendo a energia para aumento dessa produção do sódio peróxido desmutase, certo? Que vai o quê? Antagonizar os efeitos do radical livre de superóxido, né? E vai bloquear a formação de prostaglandina, sobretudo, como a gente já viu, da PG2 e da PH2. Ele vai melhorar, ou seja, toda aquela reologia relacionada à histamina também. Então, através desse mecanismo, a gente vai ter o que? A regressão desse edema, restabelecendo gradativamente a elastina pulmonar, a elastância pulmonar, e a gente vai ter o quê? Estabilidade do mastócito, inibindo a liberação dessa histamina e normalizando o quê? Os níveis de GE. Ou seja, a reversão da broncoconstrição vai ocorrer imediatamente. Olha quanta coisa o ILIB faz. Ou seja, e dente está ligado a pulmão. Então, boca está ligado a terreno biológico. Então, vai ter uma melhor, o quê? Reologia, uma maior oxigenação, melhor. Imagina que você tem ali uma boca, um terreno biológico bem sadio, né? Quanta coisa a gente pega, quando a gente olha, está ruim, quando a gente abre, está pior. Né? Poderia estar muito melhor se a gente tivesse a orientação para a utilização do ILIB, né? No caso da parte cardiovascular, que é muito ligada à questão dentária também, né? Então, assim, nós temos ali a isquemia do miocárdio, uma gama de processos anatômicos e patológicos acontecendo ali. Falha de oxigenação, levando a um processo de infarto, enfim, de um processo de não oxigenação no local, né? A falta de substrato, de alimentos que são trazidos pelo sangue para essa região, através de isquemia e redução de perfusão. Isso tudo vai acontecer como o aumento da capacidade fibrinolítica, diminuição adesivária plaquetária, levando a uma diminuição dessa viscosidade sanguínea, vai ser através do ILIB. A gente já falou que tem aumento de viscosidade. Então, a gente consegue melhorar a viscosidade, a gente consegue melhorar, levando uma neoformação, proporcionando uma maior perfusão, ou seja, uma neovascularização, vai melhorar a perfusão tecidual, por onde a gente vai estar tratando o problema, o foco no qual a gente se propõe em tratar. Um aumento da capacidade hemorreológica das hemácias vai facilitar a passagem das mesmas por capilares o quê? De diâmetros mais estreitados, lembrando que ela é 3 vezes maior o diâmetro, como a gente já falou, certo? Proporcionando oxigenação para os tecidos o quê? De hipóxia. Às vezes você está tendo uma hipóxia num tratamento dentário que você precisa desenvolver, ou no tratamento ali do que você precisa alcançar sobre uma pele, de repente você trabalha aí com harmonia facial e você precisa ter uma reologia sanguínea nessa face. Como é que você faz se você não tem uma forma de você tratar o terreno biológico, né? Então, a gente precisa entender sobre tudo isso, até porque quando a gente fala de circulação, a gente fala também sobre o quê? Sobre a diabetes mellitus, é ou não é? A gente tem diversos pacientes nossos que têm diabetes, né? Tem uma diminuição principalmente o quê? Do sistema enzimático, certo? Que é o quê? O varredor desse radical livre. Então, é importante que a gente consiga melhorar esse terreno, porque comprovadamente a diabetes mellitus tem o quê? A alteração na produção de sódio peróxido desmutase. Então, é muito importante que a gente consiga fazer o ILIB, porque através do laser intravenoso, através dessa atuação antioxidativa, ele vai promover um aumento do nível desse sódio, né? E no pâncreas, ou seja, a gente vai ter ali a enzima sódio atuando, protegendo as células betas, que vai evitar o quê? A ruptura da ação dos radicais livres sobre o quê? A desoxirribose do DNA. Ou seja, a desoxirribose do DNA é importante para essa depressão e essa reologia celular das hemácias. Quando a gente tem um processo, né, que vai acontecer lá com o nosso indivíduo, com o nosso paciente, o organismo ele vai tentar o quê? Se defender o tempo inteiro. Ele provoca essa depressão do NAD, no caso ali da nicotinamina adenina do nucleotídeo, para evitar o quê? Destruição do açúcar e inibição da síntese de proinsulina. Então, você vê que o ILIB ele atua até mesmo nessa síntese de proinsulina, através do aumento da produção de sódio peróxido desmutase, desse laser intravenoso, que atua sobre o sistema antioxidante. Então, é importante que a gente saiba dessa ação do ILIB junto ao terreno biológico, a quantidade de coisas que ele é capaz de fazer, que a gente pode produzir uma restauração parcial da síntese de insulina, minimizando a intensidade da agressão do radical livre
sobre essas células do pâncreas. Inclusive, quem faz ILIB tem o quê? Tem uma pele muito melhor. Você que trabalha com harmonização facial precisa ter no seu lado ali um ILIB. Você precisa desenvolver essa técnica. Você vai conseguir melhorar muito o tecido conjuntivo dessa pessoa, certo? Quando eu falo de melhora de tecido conjuntivo, eu tenho uma prova viva aqui do efeito do ILIB, inclusive do laser vermelho. Né? Nós temos acima uma garganta com muita inflamação. Essa paciente esteve num hospital de renome aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. E quando você vai no hospital para tratar hoje um problema de garganta, você não fica lá menos de 4 horas. Até você fazer um exame de sangue, que demora não sei quantas horas, até você conseguir fazer os outros exames de imagem, enfim, para descartar pneumonia, descartar outras coisas mais. Você vai ficando lá, toma soro, toma medicação de dor, de febre, enfim. E pós 4 horas ela voltou lá, o profissional, e o profissional perguntou, e melhorou? A pessoa falou nada. Olha como estava a coloração. A gente não está falando de terreno biológico, de circulação, de neovascularização. Olha a coloração dessa garganta, a coloração dessa língua, dessa boca, certo? E aí a gente fez lá, o ILIB fez o laser vermelho local, com 3 joules, foi o caso aqui. Olha como a gente conseguiu melhorar a reologia, a circulação, olha a coloração da língua apenas 12 horas depois. E esse paciente aqui, ele já estava no 3º dia de antibiótico, porque quando ele saiu da emergência, né, o profissional falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um antibiótico, então, porque a gente precisa tratar um foco infeccioso muito forte. E aí deu lá um antibiótico de 1.000 gramas, 875 de clavolin, 125 de amoxicilina, ou seja, pegou lá um antibiótico fortíssimo, botou num vale tudo. E após 3 dias, né, a curva estava subindo, após 3 dias começou a ter um declive, a pessoa começou a piorar de novo, eu resolvi tratar dessa forma. E aí, ó, o resultado que a gente conseguiu, 12 horas depois, a importância e a resposta do que eu tive está aí. Né? A gente conseguiu comprovar muita coisa do que a gente disse aqui. Né? Então, por que muitas pessoas não entendem o efeito do ILIB no organismo? Você já se perguntou sobre isso? Por que seu paciente às vezes não entende? Eu tenho uma resposta para isso. Quem disse não fui eu, foi o Einstein. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Ou seja, você precisa entender muito. A gente acha que é só uma luz que a gente coloca, e às vezes a gente se restringe àquelas contraindicações, indicações, e não vai mais a fundo. E quando a gente vai para a bioquímica, para a histologia da coisa, a gente consegue ver assim, que o ILIB ele tem uma chance de nos ajudar em diversos aspectos. Então, faça o ILIB, tenha o ILIB como um agente importante para modular todo o seu terreno biológico. Tá? O ILIB é muito mais do que tudo isso que a gente está conseguindo dizer e expressar aqui, certo? Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te contar uma história, né? Entre o homem e Deus, uma história bem rápida, tá? Um homem perguntou a Deus, né? Posso lhe fazer uma pergunta? Posso lhe perguntar algo? E Deus disse, sim. O homem, o que é 1 milhão de anos para o Senhor? E Deus respondeu, 1 segundo. O homem, então, perguntou, então, $1 milhão. Aí Deus disse, 1 centavo. E o homem disse, Deus, o senhor pode me dar 1 centavo? Deus respondeu, claro, é para já. Espere só 1 segundo. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero chegar aqui na história do muro. É uma história que fala muito sobre a nossa vida, fala muito sobre o ILIB, sobre o terreno biológico, e como esses pacientes estão chegando para a gente, que a gente tem encontrado, né? Existia um homem aí que ele faleceu, né? E quando ele faleceu, ele se viu sobre um muro, como esse boneco aqui. De um lado tinha os anjos, as pessoas que estavam lá no céu gritando, né? Vem para cá, vem para o nosso lado, pula para cá, vem, fazendo uma festa, né? Você chegou até aqui, pula para cá, pula para o nosso lado. E do outro lado tinha lá o diabo, o inferno, né? E o diabo só olhava para a pessoa e não falava nada, né? De repente, uma pessoa se perguntou diante daquela cena, o diabo mudo, e o pessoal do céu lá falando, pula para cá, vem para cá, pula para cá. E o cara ficava ali sem saber a decisão que ia tomar, né? E perguntaram lá para o diabo, rapaz, todo mundo lá do outro lado está fazendo uma festa, mostrando panfleto, banner para o cara pular para o lado de lá, dizendo que lá está melhor e que ele tem que pular para o lado de lá. E você está aqui quieto, você não fala nada. E aí o diabo respondeu, então, o muro já é o meu lado. Se a pessoa está em cima do muro, ela já está comigo, então eu não preciso fazer nada. Né? Eu não preciso falar para ela pular para cá, porque o muro já é o meu lado. Por que eu te contei essa história? Por que eu quis fazer essa ilustração? Porque
a gente não pode ficar em cima do muro quando a gente tem uma ferramenta como o ILIB. A gente não pode ficar em cima do muro como quando a gente tem um conhecimento de terreno biológico. Inclusive, a gente precisa tirar os nossos pacientes de cima do muro e mostrar para eles o seguinte: claro que não vai ser, na história anterior, em 1 segundo que você vai conseguir resolver um monte de coisa que você já carrega anos na sua vida. Você, de repente, tem aí 40, 30 anos, 40, 50, 60 seus pacientes, enfim. E chega para tratar um foco dentário, um foco de saúde, e está cheio de comorbidade, você acha que em 1 segundo você vai resolver tudo, e não vai. Claro que a desintoxicação, detoxificação, como a gente falou do terreno biológico, ela pode acontecer, é válida, e sempre há um momento de acontecer e sempre há esperança. Ou seja, não é porque você já tem uma idade, então não tem mais tempo para mim, não. Sempre há tempo. Sempre é tempo, mas você também não vai conseguir isso da noite para o dia, mas você consegue sair de cima desse muro e você consegue, por fim, optar por ILIB, optar por essa ferramenta mega importante, com uma influência impressionante e, assim, uma influência com uma magnitude muito grande no terreno biológico. O que a gente falou hoje aqui foi muito pouco, a gente teve praticamente 1 hora, eu senti às vezes que eu estava correndo um pouco nas aulas aqui, nos slides, mas eu precisava, porque eu queria que você visse tudo que eu tinha para te mostrar em relação a terreno biológico, a importância de tudo que ele faz, a importância do ILIB. Não sei se você conseguiu captar a influência dele em algumas patologias, a influência do que ele vai poder trazer para o seu trabalho. Então, eu te convido a você conseguir modular a vida das pessoas através também do ILIB, através de uma reorganização alimentar, através, claro, de tudo aquilo que você tem de conhecimento, da sua expertise, certo? Então, eu queria deixar esse recado hoje. O recado que eu vim trazer é a influência do ILIB sobre o terreno biológico. Ou seja, a gente hoje entende um pouco mais, graças a Deus, a partir de hoje a gente entende um pouco mais sobre o terreno biológico, a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a magnitude do ILIB, acredito eu, sobre tudo que ele é capaz de fazer. Então, que você consiga daqui para frente avançar. Por quê? Porque o ontem não existe e o amanhã também não. Ninguém faz nada ontem, muito menos amanhã. Então, comece hoje, é o recado que eu deixo para você. Comece hoje a desenvolver a sua terapêutica com o ILIB, a conhecer do que ele é capaz de fazer. É uma excelente ferramenta, tá certo? Agradeço a todos que estão por aqui, que ficaram esse período aqui comigo, assistindo essa aula, me escutando. Espero ter acrescentado na vida de todos. Eu já vou abrir para perguntas aqui, se alguém tiver uma pergunta para fazer, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês as funções do novo Laser Smile Hand com as atualizações para laser pontura. Então, só para mostrar aqui, fazer um tutorial fácil de como utilizar, gente. Primeiro que para ligar, agora você vai ativar ele no botão 1, tá? As trocas das funções do laser, a gente troca no botão 1 também. Se eu quiser selecionar, por exemplo, a função do laser vermelho, eu seleciono com o botão 2. No botão 1, eu subo a energia. E quando eu quero fazer o disparo, eu seleciono o 2 novamente. Se eu quiser cancelar o disparo, eu seguro clicado, ele volta para o modo de seleção dos lasers. O L1 é o modo laser vermelho em 100 mW. O L2 é o infravermelho em 100 mW. O L3 é o modo onde a gente vai ter vermelho e infravermelho, cada um com 100 mW. Tá? Aqui no L4 a gente já entra nos modos de laser pontura. O L4 é o modo Noguier de 100 mW. L5 é o Heininger de 100 mW, L6 é o Heininger em 30 mW e o modo IL, que é o modo ILIB com laser vermelho. E aí, você selecionando o modo, ele já arma o disparo, clicando novamente, ele vai começar a fazer a aplicação. Para desligar o laser, então é só eu deixar ele paradinho num dos modos